Fala galera, beleza? Professor Orlando Mafra na área e o tema da nossa videoaula de hoje é dilatação térmica dos sólidos. Pessoal, deixem seu like, compartilhem o vídeo com os seus amigos, ativem o sininho de notificações. Vamos lá. Dilatação térmica, pessoal. Dilatação térmica, a gente já conversou nas outras aulas sobre o que era calor. A gente viu também como mensurar o calor, não foi? Então, dilatação térmica depende das dimensões iniciais do corpo, da variação de temperatura e do coeficiente de dilatação, que depende da substância. Cada substância, material, corpo, ele tem o seu coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será o aumento na sua dimensão, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. Se o corpo tem uma variação de temperatura positiva, ou seja, um aumento na sua temperatura, as suas dimensões aumentam. Se tem uma diminuição da sua temperatura, uma variação de temperatura negativa, suas dimensões diminuem, tá bom? Bom, pessoal, o que é dilatação? Como acontece? A gente já falou que um corpo, quando recebe calor, suas moléculas se agitam mais. Essa agitação maior das moléculas faz com que crie um espaçamento maior entre elas. Um espaçamento maior entre as moléculas faz com que o corpo tenha um ganho de tamanho. E esse ganho de tamanho é a dilatação do material. Por exemplo, eu tenho aqui um fio de um determinado material. Se eu aquecer esse fio, que tem um comprimento inicial L0, ele vai aumentar o seu tamanho, porque as moléculas vão se agitar mais e vai haver um espaçamento maior entre elas. Vai ter um comprimento final. O comprimento final menos inicial te fornece a variação do comprimento. A variação do comprimento, muitas das vezes, é chamada de dilatação. Nesse caso, dilatação linear, a dilatação é o aumento do tamanho ou diminuição do tamanho em apenas uma dimensão, como nesse caso do fio. Beleza. Se o corpo aumenta, preste atenção, gente. Se o corpo aumenta a sua temperatura, o corpo se dilata. Se o corpo diminui sua temperatura, ele se contrai, beleza? Então, como você calcula a dilatação linear? É igual o coeficiente de dilatação do material que está sendo estudado, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. A partir dessa equação aqui, você pode chegar nessa aqui, tá? Comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Só com essa equação aqui você consegue trabalhar muito bem, ok? A partir dessa equação você chega nessa aqui, então não precisa guardar as duas na sua cuca. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nessa tabela, o chumbo é o que tem maior coeficiente de dilatação, beleza? Depois vem o zinco, alumínio, prata. A porcelana é o que tem o menor valor. Vocês já perceberam que quando você coloca água quente ou um café muito quente em um copo de vidro, ele quebra? Mas por que quebra? Porque quando você coloca algo muito quente, esse copo recebe calor, uma grande quantidade de calor. Essa grande quantidade de calor faz com que as moléculas do copo se agitem rapidamente. Essa agitação repentina faz com que o copo em si não consiga suportar a dilatação rápida que vai ocorrer. Então a estrutura do copo se desfaz. Então o copo se quebra. Tá bom? Dilatação superficial, pessoal. Dilatação superficial é a área. Se a gente pegar aqui um disco de metal, para você calcular a dilatação dele, o aumento da sua área, você vai precisar a variação da área, é igual ao coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o linear para o mesmo material. Tá? Se você tem um fio de cobre, você vai trabalhar com uma chapa metálica de cobre, você tem que pegar o coeficiente linear do cobre, do fio de cobre, e multiplicar por 2 para você ter o coeficiente da dilatação superficial, beleza? Vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. A partir desta equação, você chega nessa aqui. Dilatação volumétrica, pessoal. Dilatação volumétrica é quando o corpo aumenta
ou varia seu comprimento nas 3 dimensões, tá? Você tem um cubo aqui, você aqueceu esse cubo aumentou suas dimensões aqui, tá? Então a sua variação de volume é igual ao volume final menos o volume inicial. Então a dilatação volumétrica ela é igual ao coeficiente de dilatação volumétrico, que vale 3 vezes o linear, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. A partir desta equação, você consegue chegar nessa aqui. Volume final é igual ao volume inicial, vezes 1, mais o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura do corpo. 2 exercícios aí só para a gente fixar as ideias, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pausem o vídeo. Bom, uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguiu abrir o frasco de palmito, que tem uma tampa metálica. Porém, lembrando-se de suas aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em uma água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorreu por quê? Vamos lá, marcaram qual? D. O coeficiente de dilatação do metal é maior que a do vidro, pessoal, né? Ou seja, quando ela colocou na água quente, o metal, que é a tampa, se dilatou mais. Então ficou mais fácil abrir o frasco aí nesse caso, tudo bem? Segunda questão, deram pausa aí? Vamos lá. Você já deve ter observado em sua casa que o vidro Pirex é mais resistente que o vidro comum às variações de temperatura. Se colocarmos água fervente em um copo de vidro comum, ele trinca. Mas isso não acontece com o vidro Pirex. A explicação para isso é que o coeficiente de dilatação do vidro comum é maior que o do vidro Pirex. Realmente, para uma mesma quantidade de calor, como o vidro comum tem um coeficiente de dilatação maior, ele vai se dilatar mais. E o copo em si não vai suportar essa dilatação e sua estrutura vai se desfazer. Beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo. Compartilhem, deixem seu like, ativem o sininho das notificações, que vai ajudar muito o canal. Um grande abraço a todos, até!